Então, bom dia a todos. Hoje vamos ver aquele último elemento de controle de execução que nos faltava para completar aqueles que nós falámos inicialmente. Portanto, lembram-se que precisamos de poder controlar a execução de forma sequencial, dizer qual é a ordem pela qual o nosso programa vai ser executado. Portanto, isso é simplesmente de cima para baixo no código-fonte. Vimos também aquele elemento para repetir um conjunto de instruções um certo número de vezes, vimos na semana passada, e agora faltava-nos este terceiro elemento de controle de execução que nos permite executar algum código, mas apenas condicionalmente, só se certa condição se cumprir. Portanto, isso é o que vamos ver hoje. Vamos ver primeiro os operadores relacionais, que nos permitem fazer comparações de valores. Vamos ver este tipo de valores que nós obtemos, valores booleanos, são verdadeiro ou falso, e depois como usar isso para dizer ao interpretador que há certas partes do nosso código que são condicionais, portanto só são executadas se certas condições se cumprirem. E isso fazemos com aquela instrução if. Então vamos começar pelos operadores relacionais que permitem fazer comparações entre elementos. Basicamente são estes, igual, são dois sinais iguais. Lembrem-se que um sinal de igual em Python é um operador de atribuição. Nós estamos a dizer que aquela variável que está à esquerda vai ficar com o valor da expressão que está à direita. Portanto, se nós queremos pedir ao Python que compare dois valores e nos diga se são iguais, não podemos usar esse símbolo, um sinal de igual. Portanto, o que usamos são dois sinais de igual de seguida, e isto é uma pergunta se os valores são iguais. Por exemplo, se perguntarem se 1 é igual a 2, a resposta será false. E este false e true são os dois valores booleanos que temos neste tipo de valor. Portanto, nos booleanos podem ser false ou true. True é verdadeiro, false é falso. Aqui podem ver o exemplo do igual e do diferente. O diferente é um ponto de exclamação igual, ou seja, não igual. Portanto, 1 igual a 2 é falso, 1 não igual a 2, ou 1 diferente de 2 é verdadeiro. Podem também usar o maior, o menor, ou então o maior ou igual, menor ou igual. Por exemplo, 2 maior ou igual que 5, 2 menor ou igual que 5 e assim por diante. Isto funciona também com conjuntos em que as comparações vão sendo feitas elemento a elemento. Portanto, se compararem strings, isto equivale a ser ordem alfabética. Por exemplo, ABC é menor que ABD, porque A é igual a A, B é igual a B, mas o C está antes do D. Então, dá como menor, a string ABC é menor do que ABD. A mesma coisa quando fazem comparações com outros conjuntos, e podem também combinar, fazer uma conjunção de comparadores pondo-os de seguida. Portanto, o que isto quer dizer é 1 menor que 4 e 4 menor que 6. Portanto, se tudo for verdadeiro, isto dá verdadeiro. Neste caso, 1 menor que 4 e 4 maior que 2. Portanto, também dá verdadeiro. Podem fazer também essas conjunções usando AND e OR, como vamos ver um pouco adiante. Quando portanto, basicamente, estas comparações são expressões que devolvem um valor do tipo booleano, e o valor do tipo booleano ou é verdadeiro ou é falso. Vocês também podem comparar valores de tipos diferentes, mas só apenas no caso dos fracionários e inteiros. Se vocês comparam um número fracionário com um número inteiro, o Python automaticamente faz a conversão para fazer a comparação. Por exemplo, 10.0 não é menor que 10 e ele sabe que não é. 11.0 não é igual a 10, 10.0 é igual a 10, ele dá true. Portanto, quando vocês fazem comparações entre fracionários e inteiros, há uma conversão para verificar se são iguais. Não acontece isso se fizerem com outros tipos. Por exemplo, não podem comparar o 10 com a string 10. O interpretador não percebe o que é que vocês querem fazer neste caso. Portanto, se quiserem comparar, ou convertem a string para número e estão a comparar a ordem dos números, ou convertem o número para string e estão a comparar como se fossem palavras por ordem alfabética. Mas não podem fazer isto entre estes dois tipos diferentes, ele vai-vos dar um erro. Podem também combinar estas comparações com estes operadores lógicos not, or e and. Portanto, a negação, a disjunção e a conjunção. 2 igual a 3 ou 1 menor que 2 é true, porque apesar de 2 igual a 3 ser falso, 1 menor que 2 é verdadeiro e a disjunção do falso com verdadeiro dá-vos verdadeiro.
A mesma coisa aqui, portanto, se fizerem a conjunção, neste caso é falso, porque este primeiro é falso, e assim por diante. O not, vocês podem também usar para trocar o valor de verdade daquela expressão. Portanto, neste caso será 2 igual a 2 e a negação de 1 maior que 0. Notem que o AND tem prioridade sobre o OR. Por isso, em caso de dúvida, ponham parênteses, se não se lembram o que é que vem primeiro, porque senão pode dar coisas diferentes, não é? Por exemplo, aqui, 1 igual a 1 ou 1 igual a 0 e 2 igual a 1, isto dá verdadeiro. Porque primeiro é feito o AND, este dá falso, mas como aquele é verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se vocês puserem parênteses aqui, então já vai dar falso, porque aquele é falso, o AND é feito no fim, e então o resultado já é falso. Por isso, em caso de dúvida, se quiserem fazer uma expressão mais complexa, ponham parênteses para garantir que é avaliada da maneira que vocês querem. Portanto, basicamente, com isto, nós somos capazes de escrever expressões que vão ser avaliadas como verdadeiro ou falso. Há um operador também que é bastante útil quando vocês estão a lidar com conjuntos, que é aquele in, que é verdadeiro se o elemento pertence ao conjunto e falso se não pertence. Portanto, este vai ver se este elemento que está aqui à esquerda do operador faz parte do conjunto que vocês põem à direita. Portanto, neste caso é falso, o 12 não está lá, o 2 in 1, 2, 3 é true, porque o 2 é um dos elementos daquela lista. A mesma coisa para strings. Vocês podem saber se uma pequena string, uma substring, está incluída dentro de uma maior. Portanto, é a mesma ideia, ver se esta está dentro daquela string. Portanto, a string AB está dentro de x, ABX, porque existe lá aquela palavra. Se vocês negarem o in, por exemplo, 12 in 1, 2, 3 é falso, se fizerem not 12 in 1, 2, 3 vai ser verdadeiro. Mas existe uma forma mais simpática de escrever isto, que é com esta notação. Isto, 12 not in 1, 2, 3, é o mesmo que not 12 in 1, 2, 3. Só que esta é mais fácil para nós lermos, é mais intuitiva, portanto, se quiserem, podem escrever desta maneira. Se não se lembrarem que têm esta maneira de escrever, não faz mal, também podem fazer assim. Pedem o valor lógico da pertença e depois viram ao contrário com o not, se for preciso, se for essa a condição que querem fazer. Há outro operador aqui, que é o is, que é mais forte do que o igual. Se vocês criarem aqui uma lista A, 1, 2, 3, e criarem uma lista B, 1, 2, 3, o interpretador vai criar duas listas em memória, porque cada vez que vocês fazem isto, A igual a 1, 2, 3, vai criar a lista em memória e põe o A a apontar para lá. Depois, quando fazem esta segunda linha, cria esta segunda lista em memória e põe o B a apontar para lá. Se vocês perguntarem se o A é igual a B, ele vai comparar todos os elementos da lista e vai dizer que é verdade, porque a lista A tem a mesma coisa que a lista B, tem os mesmos elementos. Mas aqui estamos a fazer uma coisa diferente, estamos a dizer que C é igual a B, ou seja, o interpretador vai criar uma variável C e pô-la a apontar para a mesma lista que B está a apontar. Lembram-se disto que vimos a semana passada? Se nós adicionarmos elementos na lista C, vamos estar a adicionar na lista B, porque o B e o C são dois nomes para a mesma lista. Se nós perguntarmos se o A é B, A is B, aqui com este operador is, ele vai dizer falso, porque o A é esta lista, o B é esta lista. Se vocês alterarem um deles, não altera o outro. Por acaso as listas têm os mesmos elementos, mas estão em sítios diferentes de memória, são objetos diferentes. Mas se perguntarem se o B e C, então é verdadeiro, porque o B e o C estão a apontar para o mesmo objeto. Isto é raro vocês precisarem disto, mas pelo menos ficam com a ideia de que vocês podem testar se duas variáveis estão a apontar exatamente para o mesmo objeto ou não. Portanto, se for preciso vocês verificarem isso, podem usar aquele operador i. Portanto, e também dá para explicar esta diferença. O igual vai comparar o que é que está no objeto e ver se todos os elementos, por exemplo, do conjunto são iguais. O is vai comparar os nomes e ver se eles estão a referir o mesmo objeto. Então vamos ver como é que nós podemos usar isto para criar ramos condicionais na execução do nosso código. E esta será a expressão if, que podemos criar vários ramos com aquelas elif e else. Vamos ver com um exemplo. Nós fizemos o cálculo da raiz positiva há umas semanas para fazer o pH, mas vamos generalizar isto para resolver uma equação quadrática usando a fórmula resolvente.
O algoritmo aqui será primeiro calcularmos o discriminante, que é aquele b² menos 4ac que está dentro da raiz, e o sinal desse valor vai-nos dizer se temos soluções reais para a equação ou não. Portanto, se esse discriminante delta for menor que zero, não há soluções reais para esta equação, porque a linha não interseta o eixo do x. Se for maior do que zero, então há duas soluções reais. Uma no menos raiz de b² menos 4ac e outra no mais raiz de b² menos 4ac. Portanto, aquelas duas opções ali são diferentes. Por isso, se o delta for maior que zero, temos estas duas raízes para a equação. E se o delta for exatamente zero, a raiz será só menos b sobre 2a. Portanto, é aquela raiz dupla, ou toca só ali naquele ponto. Para fazer a implementação disto, nós vamos ter de criar 3 ramos condicionais no nosso código. Há de haver uma parte do nosso código em que o interpretador ou faz uma coisa, ou faz outra, mas não pode fazer as 3 ao mesmo tempo. E para isso vamos usar esta instrução if. A forma mais simples, ou mais elementar do if, é simplesmente o if, uma condição. A condição será algo, normalmente, que é avaliado como verdadeiro ou falso. Por exemplo, a maior que 5. Depois tem os 2 pontos. Lembra-se que em Python estes 2 pontos indicam sempre o início de um bloco de código. E a seguir vem o bloco de código indentado. Portanto, esta indentação aqui pode ter várias linhas, mas desde que esteja tudo para a frente em relação ao if, estamos a dizer ao interpretador que aquele bloco de código pertence dentro do if. E o que isto faz é que este bloco de código só é executado se a expressão que está ali à frente do if for considerada verdadeira, for avaliada como verdadeira. Portanto, se nós pusermos a igual a 12 e se fizermos isto, if a maior que 5, print large, vai aparecer aqui um large na consola. Já agora eu pus ali o out entre parênteses, porque na verdade, como isto não é um valor devolvido, se vocês fizerem isto na consola, não aparece out, 2 pontos, qualquer coisa. É o print, simplesmente escreve na consola, portanto só aparece lá a mesma mensagem. Mas assim podemos ver que aquela instrução foi executada, porque aparece lá o large escrito. Se nós pusermos a igual a 4 e fizermos isto, não aparece nada. Porque, como a condição é falsa, o interpretador ignorou o que estava no bloco do if. Com o if usado desta maneira, vocês estão a dizer ao interpretador que aquele bloco só é para executar se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, o interpretador ignora o bloco e continua a execução à frente quando a indentação voltar para trás. Portanto, esta é a forma mais básica, mais elementar do if. Já agora, não é só aquilo que é verdadeiro ou falso que vocês podem pôr no if. Isto não é muito aconselhável porque pode causar alguma confusão, mas o if também considera como falso, além do false mesmo booleano, considera como falso o none, o zero ou um conjunto vazio. Portanto, se vocês fizerem if duas plicas, por exemplo, que é uma string vazia, isto não faz nada. Se fizerem if com uma string que não seja vazia, essa considera que não é falsa, que é verdadeira e executa. A mesma coisa se fizerem o if com 1, se fizerem com 0, ele conta como falso. Isto não é muito aconselhável vocês usarem, porque pode fazer confusão depois, se não estão habituados a isto, a perceber como é que está a condição. Mas era só aqui para completar um pouco, que vocês podem usar o if para fazer este tipo de teste, para ver se a variável está a none, para ver se o conjunto está vazio ou assim. Mas em geral, se querem fazer isso, aconselho-vos a escrever mesmo a expressão corretamente. Por exemplo, se a variável is none, ou então se o comprimento do conjunto é igual a 0, ou uma coisa assim, porque é mais fácil ler quando escrevem dessa maneira. Agora, podemos usar o if de uma outra forma, que é criar 2 ramos mutuamente exclusivos e garantindo que um deles será executado. Então, o que vamos dizer é, se a condição for verdadeira, faz isto, caso contrário, faz aquilo. Nunca vai fazer os dois, porque é só ou um ou outro, mas vai garantidamente fazer um deles, porque se a condição for verdadeira, faz o primeiro bloco, se for falsa, faz o segundo. E isso nós fazemos com esta estrutura, if a condição, 2 pontos, um bloco indentado com o que é para fazer se a condição for verdadeira, depois else aqui para trás, indentado ao nível do if, para indicar que é o outro ramo, e o bloco indentado com a condição, com o que é para fazer se a condição for falsa. Portanto, if condição 2 pontos, else 2 pontos e os 2 blocos para dizer o que é que o interpretador deve fazer num caso ou noutro. Isto é para vocês usarem quando querem que haja uma das duas coisas que tem mesmo de ser feita.
Notem que se vocês simplesmente querem fazer algo ou não querem fazer nada, no caso de condição não ser verdadeira, então usam esta construção só, usam só o if. Portanto, é só quando vocês querem garantir que quando a condição é falsa, então é outra coisa, é feita. Por exemplo, neste caso, se x for maior que 5, então escreve x is large, caso contrário, x is small. E aqui, se vocês usarem com x igual a 10, ele vai escrever que é grande. Se usarem com x igual a 2, vai escrever que é pequeno. Portanto, uma daqueles ramos vai ser executado, qual deles depende do valor da expressão que está ali na condição. Podemos fazer também mais ramos com elif. O elif é a contração else if, portanto, basicamente o que estamos a fazer aqui é, se isto for verdadeiro, faz o primeiro ramo. Caso contrário, se isto for verdadeiro, faz o segundo ramo. E agora podem pôr o número que quiserem de elif aqui. Opcionalmente podem ter também um else no fim, que é se todas as condições falharem, então faz o else. Notem que as condições são testadas por ordem, que vocês põem ali, e só um dos ramos é que é executado. Portanto, assim que há uma condição que é verdadeira, o interpretador executa esse ramo e salta do if. Mesmo que outras condições sejam verdadeiras, não serão executadas. Portanto, podem fazer isto por partes. Então vamos ver como é que podemos usar isto para implementar a nossa função para calcular a raiz daquela curva, portanto, as soluções para a equação quadrática. Nós vamos fazer a função solve quadrático, recebemos o A, o B e o C. Em geral, A, B, C não são nomes bons para variáveis, porque não dizem o que é que a variável tem. Mas neste caso em particular é uma exceção, porque nós temos a fórmula resolvente sempre escrita com o A, B, C, e é muito mais fácil sabermos o que é que as variáveis são se usarmos a mesma nomenclatura. Portanto, lembrem-se que o objetivo dos nomes das variáveis é ser fácil nós percebermos o que é que está a acontecer. Se há um nome convencional, convém usar esse, porque senão faz confusão. Se não há, então usem nomes descritivos. Que é, por exemplo, o que chamamos aqui ao delta, e este delta, ou podemos chamar de discriminante também, vai ser o b quadrado menos 4ac, e agora temos as nossas condições. Se o delta for menor que 0, então a solução será um conjunto vazio. Caso contrário, se o delta for maior que 0, notem que este ramo só é testado se aquela condição for falsa. Se aquela condição for verdadeira, o interpretador executa esta instrução e salta logo para o que vem a seguir ao if. Se esta condição for falsa, então testa esta condição, é isso que nós fazemos com o elif, e se o delta for maior que 0, então a solução será uma lista com as duas raízes. Aquela do menos b quadrado, menos raiz de b quadrado menos 4ac, que é o delta, e mais a raiz do discriminante. Caso contrário, ou seja, se estas duas condições falharem, então vai devolver esta solução. Porque isto só acontece quando o delta for exatamente 0. Quando for 0, não é nem maior nem menor do que 0, e então temos o else ali. Lembrem-se que quando fazem vários ramos com o elif, a primeira condição que for verdadeira, o seu bloco é executado e tudo o resto é ignorado. Portanto, é por ordem que vai ser testado e só um dos ramos é que é executado no caso do if. Então agora vamos testar a nossa função. Vamos chamá-la com alguns, por exemplo, com 2x² menos 3x mais 1, e vemos que temos a solução, e verificamos a solução. Portanto, vamos pegar nestes valores para o x, vamos substituir na equação quadrática, portanto 2x² menos 3x mais 1, e vamos ver se dá 0. Esta será uma maneira de testar a solução. Portanto, aqueles dois valores que obtemos são os valores de x que fazem a função, aquela expressão ser igual a 0, e então podemos pô-los dentro da expressão para testar. Portanto, lembrem-se, isto é a ideia do costume, nós fazemos a função, vemos se executa, mas temos de verificar se os valores são corretos. Notem que vocês podem cometer aqueles erros mais chatos, que é, tudo corre bem, dá-vos o resultado, mas o resultado não está certo. Porque o interpretador não sabe que resultado é que vocês querem, só está a executar o que vocês mandam fazer. No caso de termos vários ramos na execução, é importante que o nosso teste cubra todos os ramos. Porque notem que se nós só damos um exemplo destes, que é um exemplo em que há duas raízes, não foi testado nem este ramo nem este. Portanto, nós só testamos parte do código da função. Se houver um erro no outro lado, não o notamos com aquele exemplo que nós demos, porque o interpretador nunca chegou aos outros ramos.
Então, quando vocês fazem funções com ifs, é importante vocês testarem os vários casos para ver se todas as opções estão a funcionar bem. Portanto, vamos arranjar um exemplo de uma equação quadrática que não tem raízes reais, um exemplo de uma equação quadrática com duas raízes reais e um exemplo com uma raiz real. Assim conseguimos testar os três ramos para ver se o resultado está certo. E o ideal é nós pormos isto no nosso script, pôr lá uma funçãozinha para fazer os testes, com os prints, assim cada vez que fizermos alguma alteração na função, é só correr os testes todos e vemos o resultado que dá. Pode ser no próprio script, como uma função que nós chamamos, ou pode ser um script de testes, como nós vimos a semana passada, para importar a função e fazer os testes à função. Portanto, desta forma, com estes três exemplos, nós testamos os três ramos que estão ali e garantimos que percorremos o código todo da função. Não há ali nenhum sítio onde possa haver um erro que nós não verificamos. Exato. O else é quando falha tudo. Portanto, if é uma condição e o bloco é executado se a condição for verdadeira. Elif é a contração de else if, é uma parte do bloco todo do if, da instrução do if, e permite ir pondo testes alternativos com outras condições e ele executa a primeira que for verdadeira. O else é o caso contrário que não tem condição. Portanto, é aquele que é executado se tudo o resto falhar. Como? Exato. Portanto, se estas duas condições forem falsas, é o else que é executado. Se alguma delas for verdadeira, já não chega ao else, porque para logo na primeira que for verdadeira. Então vamos ver como exemplo disto, como podemos calcular a pauta de ICE a partir dos elementos de avaliação na disciplina. Portanto, recordando as regras de avaliação, há dois trabalhos práticos cuja média vai determinar a componente laboratorial da nota, e um aluno tem frequência se pelo menos um dos trabalhos tiver nota superior a 9,5. Depois tem dois testes, a componente teórico-prática é 40% do primeiro teste, 60% do segundo, e a nota final será, e só tem aprovação se a componente teórico-prática for pelo menos 8. Estão a fazer muito barulho. A nota final será 40% da componente laboratorial, 60% da teórico-prática, mas só para quem tem frequência. Quem não tem frequência não tem nota final. E apenas se a componente teórico-prática for igual ou superior a 8. Se for inferior a 8, ficam só com a componente teórico-prática. Portanto, estas são as regras para calcular a nota. Todos os cálculos intermédios, a componente laboratorial e a componente teórico-prática, são arredondados à décima e, no final, é arredondado à unidade. Então vamos implementar isto para poder calcular as notas a partir das notas dos vários elementos de avaliação. Vamos supor que temos uma matriz que está representada como uma lista de listas. Portanto, é uma lista das linhas da matriz e cada linha da matriz é em si uma lista. Lembre-se que uma lista pode ter quaisquer objetos como parte dos seus elementos. Neste caso, os elementos da lista são listas que representam cada uma delas o número de um aluno e as suas notas. Portanto, o aluno de número 1000 teve estas notas, 1001 teve estas e assim por diante. Esta é uma forma de representar matrizes. Nós vamos ver na hora a seguir uma maneira melhor de lidar com matrizes, mas este é um exemplo de como podemos usar matrizes. Agora, qual é o plano do programa? Temos de arredondar notas às décimas. Na verdade, há uma maneira prática de fazer isso, mas vamos aproveitar a desculpa para decompor o programa. Vamos criar uma função para arredondar às décimas. Depois, temos de calcular as notas dos alunos todos. Mas, obviamente, que a maneira como a nota de cada aluno é calculada é igual para todos os alunos. Portanto, aí podemos ver logo um candidato para fazer uma função. Aquilo que vocês vão repetir um grande número de vezes é um candidato ideal para ter uma função que faz isso só para um caso e depois fazem um ciclo e chamam a função às vezes que for preciso. Portanto, vamos decompor isto numa função que calcula a nota final de um aluno e depois temos a função que junta isto tudo, que vai percorrer esta lista e vai calcular as notas dos alunos todos chamando a outra função. Então vamos começar pela função mais simples, que arredonda às décimas.
que na verdade é desnecessária, porque vocês podem usar o round, mas vamos supor que não conhecemos o round, só para rever aqui a parte da função, lembram-se, definir a função, usamos o def, o nome da função, roundDex, neste caso, o valor que queremos arredondar às décimas, temos aqui a documentação, tudo o que está aqui a seguir aos 2 pontos neste bloco indentado é o que pertence à função, e no return nós dizemos qual é o valor que temos de devolver. Portanto, neste caso, para arredondar às décimas, vamos arredondar à unidade o valor multiplicado por 10 e depois dividimos por 10. Esta será uma maneira de arredondar às décimas. Na verdade, nós não precisamos desta função porque o round permite ter um argumento adicional que diz quantas casas decimais é que queremos o arredondamento. Portanto, se fizerem o round do número, vírgula 1, ele arredonda às décimas em vez das unidades. Mas ali é só para revermos aquela ideia da função. Lembram-se que quando o interpretador em Ctrl+Def vai criar aquele objeto, mas não vai executar a função. Portanto, a função é a receita que tem de ser aplicada. A função só é executada quando nós invocamos o nome desse objeto seguido de parênteses curvos. Se a função tem parâmetros para receber os argumentos, nós temos de fornecer os argumentos aqui entre os parênteses. Se não tiver, temos de pôr os parênteses curvos à mesma para dizer ao interpretador que é para executar a receita que está naquele objeto. Testamos a nossa função e já temos o arredondamento a funcionar. Então agora vamos criar a função que recebe as notas de um aluno. As notas vêm primeiro, nesta matriz, primeiro é o número do aluno, as notas dos trabalhos práticos e as notas dos testes. Mas esta função que calcula as notas não precisa do número do aluno, só precisa das notas para calcular a nota final. Portanto, vamos assumir que aqui vai receber só as 4 notas. Primeiro, trabalho 1, trabalho 2, depois o teste 1, teste 2. E então podemos desempacotar esta lista com 4 valores, podemos desempacotá-la logo para 4 variáveis, que é para nos simplificar depois escrever o código e sabermos o que é que estamos a usar. Então, primeiro é o trabalho prático 1, trabalho prático 2, o teste 1 e o teste 2. Agora vamos calcular a componente teórico-prática. Será 40% do primeiro teste, 60% do segundo. E tudo arredondado às décimas. Portanto, o que fazemos aqui é esta função que arredonda às décimas tem de receber um valor, é o argumento que ela precisa, e o que nós escrevemos aqui dentro dos parênteses é uma expressão que é a nota do primeiro teste multiplicada por 0.4 mais a do segundo multiplicada por 0.6. Então o interpretador, antes de dar este valor à função, como argumento, tem de avaliar a expressão. Então vai fazer primeiro a conta e o resultado da conta é que vai ser dado à função. Dessa maneira, vocês não precisam estar a fazer a conta numa instrução à parte, pôr numa variável ou uma coisa assim, podem pôr logo dentro ali dos parênteses como argumento para a função. A mesma coisa aqui, temos a média dos 2 trabalhos práticos, portanto P1 mais P2 sobre 2, o interpretador avalia esta expressão e envia esse valor à função que faz o arredondamento. Então aqui a componente teórico-prática já está arredondada às décimas e a componente laboratorial também. Agora temos de ver os 3 casos. E aqui temos de pôr as condições por ordem de prioridade. Lembra-se que no if, a primeira que for verdadeira é aquela que é executada. Portanto, a primeira coisa que temos de testar é se o aluno tem frequência, porque se não tiver, já não vale a pena ver o resto. Então vamos ver se o primeiro trabalho tiver nota menor que 9,5 e o segundo tiver nota menor que 9,5, o aluno não tem frequência. Nenhum dos trabalhos é pelo menos 9,5. Então, nesse caso, a sua nota final será menos 1, fica indicado que não tem frequência. Só se esta condição é que for falsa, é que vamos verificar o segundo ramo. E no segundo ramo vamos ver se a componente teórico-prática é suficiente para obter aprovação. Se não for, então, se a componente teórico-prática for inferior a 8, então a nota final será só a componente teórico-prática. Não conta os trabalhos e o aluno não obtém aprovação. Caso estas duas falhem, quer dizer que tem frequência e tem a nota mínima na componente teórico-prática, então a nota final será a média ponderada das duas, 40% para os trabalhos, para a laboratorial e 60% da teórico-prática. É importante que a ordem seja esta, porque se trocarem de ordem, podem pôr um aluno que não tenha frequência com a nota da componente teórico-prática ou uma coisa assim, e depois pode dar confusão. Portanto, quando estão a fazer o if, pensem que o interpretador vai fazer isto por ordem e vai fazer o primeiro ramo
cuja condição for verdadeira. E assim que fizer esse, já não vai fazer os outros. Agora, testamos isto com algumas notas para ver se funciona. O caso de um aluno que não tem frequência, o caso de um aluno que tem frequência, mas não tem o mínimo na componente teórico-prática, e um caso de um aluno que está aprovado. Portanto, lembrem-se, quando estamos a testar, convém testar casos diferentes, para os ramos diferentes, para podermos garantir que todo o nosso código está correto. Agora, precisamos da função final que vai fazer isto para todos os alunos. Vamos criar uma tabela com as notas e nós queremos que a tabela tenha o número do aluno e a nota correspondente. Portanto, como é que vamos representar esta tabela? Vai ser uma lista, ou de listas, ou de tuplos, conforme nós queiramos, em que cada um desses elementos vai representar uma linha da tabela. Portanto, neste caso, podemos fazer uma lista de tuplos, em que cada tuplo é uma linha da tabela e tem a nota de cada aluno. Para isso, vamos começar com uma lista vazia. E agora, para cada aluno naquela tabela das notas, vamos calcular a nota desse aluno. Mas agora aqui é preciso perceber o que é que o interpretador vai fazer com isto. Eu estou a iterar por uma lista com vários elementos. Então esta variável vai apontar a cada iteração para um dos elementos da lista. Mas os elementos dessa lista são também listas, porque eu estou a fazer uma lista de listas para representar a tabela. Portanto, esta variável student vai primeiro apontar para esta primeira lista, que tem as notas do aluno 1001, depois para a segunda, para a terceira e assim por diante. Então o que é que eu tenho de mandar para esta função aqui atrás que calcula as notas do aluno? É só as notas. Notem que aqui começo com o número do aluno e depois as notas. Então eu vou mandar para a função final grade esta lista para a qual a variável student está a apontar, mas começando no segundo elemento. Lembram-se daquela, como fatiamos? Então vamos começar no ponto de corte de índice 1, o ponto de corte de índice 0 será antes do primeiro elemento, o ponto de corte de índice 1 é entre o primeiro e o segundo elemento. E depois pomos só 2 pontos, omitimos o fim e o passo. Omitindo o fim, o interpretador assume que queremos ir até ao fim, omitindo o passo, quer dizer que o passo é de 1 em 1. Então, ele vai-nos dar todos os elementos da lista, exceto o primeiro. Vai começando daqui até ao fim. Que são as 4 notas que nós precisamos mandar para a outra função. Mais uma vez, notem que estamos a fazer uma avaliação de uma expressão dentro aqui dos parênteses e é o resultado dessa avaliação que vai ser mandado como argumento para a função. Agora, vamos acrescentar, temos a nota final aqui, vamos acrescentar à nossa lista que gera a tabela das notas. O que é que vamos pôr aqui? Tem de ser um tuplo com o número do aluno e a sua nota. Então vamos fazer o append. Estes parênteses aqui de fora são os da função do método append. E vamos criar um tuplo. Portanto, usamos parênteses, pomos o primeiro elemento e o segundo elemento. O primeiro elemento do tuplo é o primeiro elemento da lista de valores para este aluno, porque é onde está o número do aluno. O segundo elemento do tuplo é o resultado daquela função da nota final. Portanto, desta maneira, esta lista vai crescendo, o append vai sempre pondo no fim, ao mesmo tempo que o ciclo vai percorrendo cada um dos alunos. Portanto, vamos ter a lista pela mesma ordem, com os números dos alunos e as notas deles. Portanto, este é um exemplo. Esta parte nós vamos fazer muitas vezes, decompor o problema, criar as funções e assim. Portanto, funções, vocês vão levar com elas sempre até ao final do semestre, porque vai ser sempre o que nós vamos fazendo. Ciclos e condições provavelmente também vão aparecer em quase todos os casos, porque são os elementos básicos da linguagem de programação. Portanto, se vocês têm alguma coisa confusa até este momento, e estas primeiras aulas estão um pouco confusas porque são sempre coisas diferentes, lembrem-se que a partir de agora nós vamos estar sempre a fazer estas coisas. Vamos complicando um pouco mais os programas, mas a base da linguagem vai ser sempre a mesma. Portanto, vocês vão ter muitas oportunidades para exercitar isso. Vamos ver outro exemplo. Vamos calcular o diâmetro de uma proteína. Portanto, penso que todos vocês sabem o que é que são proteínas. Vocês podem ter estas estruturas no Protein Data Bank, vocês podem descarregar as estruturas de proteínas determinadas por cristalografia de raio-x, NMR, etc. E neste caso, este boneco é desta proteína, da sulforredoxina, de sulfovibrio gigas, é uma bactéria, e nós vamos tentar calcular o diâmetro desta proteína.
Portanto, para nossos efeitos, o diâmetro da proteína será a maior distância entre um par de átomos, entre qualquer par de átomos. Vamos assumir que temos, se vocês descarregarem o ficheiro do Protein Data Bank, é um ficheiro de texto, tem lá as coordenadas, nós vamos ver daqui a umas semanas como vocês podem usar esses ficheiros, mas por enquanto, como ainda não falámos sobre ficheiros, vamos assumir que temos aqui um módulo chamado protein.py, que tem esta variável, as coordenadas da sulforredoxina, que é uma lista de tuplos em que cada tuplo é a coordenada x, y, z de um átomo da proteína. Portanto, temos as coordenadas dos átomos todos da proteína naquela lista. Agora, o problema de calcular a maior distância entre dois pontos será, primeiro, vamos criar uma função para calcular a distância entre dois pontos, depois, criar uma função que calcula a maior distância entre todos os pontos do conjunto e um ponto de referência, e no fim usamos outra função que usa essa com todos os pontos como referência para calcular o máximo. Portanto, mais uma vez, notem que se vocês quiserem fazer uma coisa que tem um ciclo complexo, todos com todos neste caso, então é melhor começarem por fazer um com um, depois um com vários e depois todos com todos. E assim, conforme vão construindo as peças, o próximo passo é mais simples. Se tentarem fazer tudo ao mesmo tempo, pode ser, o código fica um bocado mais confuso. Então vamos começar por estruturar o nosso código e podemos começar por escrever no nosso ficheiro do código-fonte os nomes das funções, portanto as definições das funções, o que é que elas recebem, quais são os seus parâmetros, a documentação, e assim ficamos já com uma ideia do esqueleto do código. Isto é importante porque quando vocês forem implementar uma função têm de saber exatamente o que ela faz. Portanto, para isso precisam decidir primeiro o que é que entra, o que é que sai, e então convém ter uma ideia de como é que as coisas encaixam. Então este será o esqueleto do nosso código. A função diz, para a distância, recebe dois pontos. Aqueles dois pontos são tuplos, em 3 dimensões, portanto tuplos de 3 coordenadas, e vai calcular a distância entre eles. Esta, max distance, recebe uma lista de coordenadas, portanto uma lista de tuplos, em 3 dimensões, e um ponto de referência. E vai calcular a distância máxima entre todos estes, na lista de coordenadas, e aquela referência. Depois temos esta do diâmetro, que recebe uma lista de coordenadas e vai calcular o máximo da distância de todos os pontos com todos. Portanto, para cada ponto, vai calcular o máximo de distância a todos os outros. Assim nós temos ideia do que é que precisamos, como é que as funções encaixam, e agora, quando formos implementar cada uma delas, não temos de nos preocupar com o problema todo, só temos de nos preocupar com aquela função. Aquela tem de fazer aquilo que nós decidimos que ela ia fazer. Então vamos fazer a função de distância, recebe 2 coordenadas, cada coordenada é um tuplo com 3 valores. Portanto, vamos desempacotá-los, o x, y, z do ponto 1, o x, y, z do ponto 2, ficamos com estas variáveis, e agora a distância será as diferenças ao quadrado, portanto isto é a distância euclidiana, somamos as diferenças ao quadrado e fazemos a raiz quadrada disso tudo. E esta será a expressão para calcular a distância euclidiana entre dois pontos em 3 dimensões. E agora, obviamente, testamos a nossa função. Lembrem-se que têm de correr isto primeiro, fazem, por exemplo, o F5, porque tem de ser criado em memória aquele objeto disto, para poderem usá-lo, e depois podem fazer uns testes na consola ou incluir mesmo os testes no vosso script, numa função para testes. Portanto, vemos a distância entre este ponto, 0, 0, 0, 1, 0, 0, esta tem que dar 1. Vemos a distância entre este, isto tem de dar a raiz quadrada de 3, e verificamos se dá. Portanto, podemos fazer alguns testes para ver se temos as contas bem feitas. Notem que neste tipo de expressões é relativamente fácil enganar-nos no nome de uma variável e depois o valor dar errado. Portanto, é importante testar que os valores estão certos. Agora, queremos calcular a distância máxima entre uma lista de coordenadas e um ponto de referência. Esta é uma receita genérica para calcular o máximo. Nós vamos começar com um valor que garantidamente vai ser inferior ao outro que vamos encontrar, ou que não vai ser superior a todos. E se começarmos com esse valor mais baixo e cada vez que encontramos um maior substituímos, no fim, garantidamente temos o maior de todos do nosso conjunto. Neste caso, não há nenhuma distância que possa ser inferior a 0, portanto a distância tem de ser pelo menos 0. Vamos começar com esse valor mínimo, 0. E agora, para cada coordenada nesta lista de coordenadas, for C in coords, este C vai percorrer uma lista deste género, apontando para cada um destes tuplos que estão na lista.
Para cada uma destas, vamos calcular a distância entre esse ponto e o ponto de referência. O ponto de referência é só um tuplo com os três valores x, y, t. Portanto, vamos enviar estes dois tuplos para aquela função da distância, e se a distância calculada for maior do que o máximo até agora, então o máximo passa a ser esse. Portanto, percorremos toda a lista de coordenadas, medimos a distância de cada uma dessas com o ponto de referência, e sempre que encontramos uma maior do que o que tínhamos encontrado até ao momento, substituímos o valor no maior. Desta maneira, quando o ciclo acabar, nós vamos ter no max D a maior distância de todas. Já agora, notem aqui como estão aninhados estes blocos. O ciclo for tem ali os dois pontos, e esta indentação diz ao interpretador que tudo isto pertence ao for. Depois tem o if com os dois pontos, e esta indentação adicional diz ao interpretador que este max D igual a D pertence ao if. Portanto, este só é executado quando encontramos um D maior do que o max D tinha. Se o D não for maior, o max D não é substituído. O max D, para isto funcionar, tem de começar com um valor que não seja superior a todos os que nós temos. Vamos supor que o max D era 1000, nós percorríamos isto e não havia nenhuma distância de 1000. O resultado final seria 1000, mas estava errado. Portanto, temos de começar com um valor baixo, que é para garantir que ele vai subindo conforme vamos encontrando. Como nas distâncias não podem ser menores do que 0, o 0 é um valor seguro para isso. Como? Isso, aqui nós ainda não decidimos. Nós estamos a criar... a vossa colega perguntou como é que nós decidimos o ponto de referência. Esta função é uma receita genérica. Nós sabemos que para medir todos com todos, vamos ter de medir todos com 1. E esta função faz todos com 1. Mas, qualquer que sejam, nós pomos ali o que nós quisermos. Portanto, neste momento em que estamos a escrever a função, não nos preocupamos o que é que vai ser a referência. Só queremos que a função funcione. Quando vamos testar, então podemos escolher. Por exemplo, tenho este conjunto de 4 pontos. 000, 001, 11, 0010. E agora quero ver a máxima distância destes a um ponto de referência que pode ser o 000. E aqui escolhi eu o ponto de referência. Quando for fazer a função seguinte, então o ponto de referência será cada um dos átomos. Cada um dos átomos serve de referência para medir a distância a todos os outros. Mas esse depois vai mudando, que é para fazer o máximo de todos com todos. Okay? Mas essa era uma boa pergunta para vocês perceberem a diferença entre estas duas maneiras de pensar. Quando estamos a escrever a função, estamos a pensar na receita em abstrato. Não interessa os valores concretos. Aquilo tem de funcionar para quaisquer valores daquele tipo que estamos à espera. Quando estamos a usar a função é que estamos a dar valores específicos. Aí é que temos de decidir qual é que é o valor que vamos dar à função. Então agora, quando fizermos a função que calcula o diâmetro, esta vai ter de, partindo de uma lista de coordenadas, ver a maior distância de todas com todas. Então vamos fazer a mesma coisa, começamos com o máximo igual a 0, vamos percorrer todas as nossas coordenadas como ponto de referência, cada uma delas vai ser a referência, mas agora vamos chamar a função da distância máxima, que compara todas as coordenadas com esse ponto como referência. Portanto, vamos escolher o primeiro átomo como referência e ver a distância a todos os outros. O segundo, a distância a todos. E assim por diante, guardando sempre o maior que encontrarmos. Dessa maneira, nós obtemos aqui o máximo da distância e podemos já medir o diâmetro da proteína, que é o máximo de distância entre quaisquer pares. Já agora as unidades estão em ângulo. Não façam barulho agora, por favor, Isaac. Aqui, porque eu começo com este valor a 0, as distâncias não são negativas, vão ser todas pelo menos 0. Peço a distância entre um ponto e outro, para cada um dos pontos na minha lista, e se essa distância for maior do que o que estava naquela variável, eu mudo o valor da variável. Então, se encontro uma distância de 10, isto passa a 10. Se depois encontrar uma de 8, uma de 7 e tal, não faz nada. Mas se encontrar uma de 15, então passa a ser 15. E vou fazendo isto. No fim do ciclo, vai ter o maior valor que eu encontrei. Portanto, essa é a distância máxima. E eu faço isto entre todos os pontos e uma referência, e depois faço isto para todos os pontos como referência, comparando com todos os outros. Okay? Agora, há aqui um pequeno defeito nisto, que é, estamos a ter o dobro do trabalho. Porque, quando nós escolhemos um ponto como referência, por exemplo, o ponto I, nós estamos a medir a distância a todos, incluindo a um eventual ponto J.
E quando usamos o J como referência, voltamos a medir a distância ao I, que já tínhamos medido antes. Como a distância é simétrica, nós não devíamos estar a fazer isto assim, todos com todos, mas basta fazer cada um com os que vêm a seguir. E aí já temos todas as distâncias que precisamos. Podemos fazer essa otimização em que, em vez de percorrermos as coordenadas em si, vamos percorrer os índices daquela lista de coordenadas. Portanto, vamos usar aquele range para nos dar 0, 1, 2, etc. Mas vamos percorrer os índices até ao penúltimo elemento. Portanto, este ix vai desde o 0 ao comprimento menos 1. É o número de elementos de índices que nós queremos. E agora, o que queremos fazer é calcular a distância máxima, mas só a partir do próximo elemento até ao fim. Então, o que vamos dar à nossa função da máxima distância não é a lista completa das coordenadas, mas só a lista de coordenadas começando no próximo elemento, no ix mais 1 até ao último. Desta maneira, o primeiro é comparado com o segundo, terceiro, etc., mas o segundo já é comparado só com o terceiro e assim por diante, o quarto é comparado a partir do quinto, etc. Não estamos a comparar outra vez com os que já tínhamos medido. E pronto, e agora temos o nosso código terminado. Resumindo, o que vimos agora foram expressões booleanas, expressões que o interpretador avalia como 0 ou 1, como falso ou verdadeiro, e como podemos usar essas expressões como condições no if. O if permite-nos dizer ao interpretador para executar só aquele bloco só se a condição se cumprir. Depois temos o else if e o else, etc., para criar vários campos. Eu recomendo que vejam no livro, vocês têm no capítulo 5 até à secção 5.7, inclusive vários exemplos com o if também.